Olá, meu nome é Bruna Xavier e o tema do vídeo de hoje é citações, de modo a compreender o que são, para que servem e quais são os tipos de citações. Primeiro, é importante esclarecer que as citações servem para dar maior credibilidade, para fundamentar aquele tema, aquele assunto que o pesquisador está trabalhando. Serve para registrar essas opiniões que são similares ao pensamento do autor, que fundamentam, que corroboram para aquilo. Mas também não basta que utilize apenas esses pensamentos similares. Fica muito rico o trabalho, fica muito interessante quando o pesquisador também traz uma visão oposta àquela, de modo a dialogar, de modo que ele possa perceber qual o caminho que ele entende melhor para seguir, utilizando a criticidade, como eu já abordei em outros vídeos. É importante que ele veja a opinião do autor A e do autor B. E dentro desse diálogo entre os autores, apesar de trazer opiniões opostas, fazer um diálogo, uma intermediação, podendo até utilizar pontos comuns e dando a voz do pesquisador também sobre aquilo. Isso que é muito importante sobre citações em textos científicos. O pesquisador, o acadêmico, o aluno, ele não pode ficar restrito apenas a juntar citações e ir colocando no texto, apenas citando outros autores e tudo mais. É importante que ele faça o diálogo, é importante aparecer a voz do pesquisador naquele assunto. É claro que o pesquisador ele não pode falar assim se ele não tiver uma comprovação científica, mas é bom que ele traga o seu diálogo, a sua voz ativa também, e não ficar restrito apenas ao que os autores estão debatendo, o que os autores estão falando. Então é muito importante ter essa visão do aluno. E também é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado para evitar que fique aquele trabalho parecendo um recorte, uma coxa de retalhos, que só insere citações seguidas de citações. Compreendido isso, vamos ver os tipos de citações existentes. O primeiro tipo é o tipo de citações diretas. As citações diretas são aquela que o pesquisador, o acadêmico, ele copia ipsiliteris a fala do autor. Então, ele pode copiar uma fala maior ou uma fala menor. Essa citação direta, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma citação direta curta ou uma citação direta longa. A citação direta curta, ela vai inserida no mesmo parágrafo, entre aspas, em um tamanho de até 3 linhas. Então, a gente pode utilizar, segundo o autor fulano de tal, ano, 2 pontos. E aí, colocar a fala dele, de modo que dê as 3 linhas. Se essa citação passar as 3 linhas e ser uma citação direta, uma citação que copia completamente a fala do autor, é necessário realizar uma citação direta longa, que é aquela citação que tem o recuo de 4 na margem. Essa é a citação direta longa. Esse tipo de citação é importante ter no texto, mas também é indicado que o aluno evite de utilizar muito essas citações, porque isso retoma aquele ponto que eu disse, que acaba virando uma coxa de retalhos, apenas recortes. Então, é mais indicado que o aluno, quando ele vai utilizar a citação, ele opte para o outro tipo de citação que eu vou explicar agora, que é a citação indireta, ou do tipo paráfrase, que é aquela que o aluno extrai o pensamento do autor, a ideia do autor, e reescreve dentro do seu entendimento, sempre referenciando o autor, para evitar o perigo de plágio, porque o plágio ele não se dá apenas na citação direta, em que há a cópia ipsiliteris da fala, mas também o plágio de ideias. Isso também pode caracterizar o plágio. Então é importante o aluno realizar essa paráfrase, extrair esse pensamento do autor com as suas palavras, mas indicando também o autor. Isso não impede que o pensamento dele seja similar também do autor, mas desde que de forma fundamentada. Então é isso que nós temos aqui para esclarecer sobre citações. É claro que no futuro haverá vídeos mais especificados, com a maior profundidade técnica, explicando a formatação dessas citações,
depois as referências, mas em um primeiro momento, em um primeiro vídeo introdutório, esses são os esclarecimentos necessários para se ter uma ideia de uma citação e de sua importância em um texto científico.